Tito 1, 5 e 9. O dono da obra é o Senhor. Muitas vezes os pais direcionam Sim. os filhos para fazer certas funções, mas que as suas características não são aquelas. Às vezes é pelo próprio desejo do pai, às vezes nem só no ministério. Às vezes o pai lutou para ser enfermeiro, não conseguiu, mas ele vai tornar o filho engenheiro. Então ele vai dizer, enfermeiro. Ele vai dizer o seguinte: eu só pago a faculdade se você fizer enfermagem. Se você fizer engenharia civil, eu não pago. Então é como se ele estivesse obrigando o filho a fazer as escolhas de suas particulares, como se ele tivesse uma forma de alcançar por meio do filho. É como se estivesse usando o filho como uma extensão do seu braço. Isso. Eu não consegui ter, eu não consegui ser, mas você vai ser. E os filhos, eles vão fazer as próprias escolhas. Por exemplo, Samuel era um homem de Deus, os seus filhos não foram. Não é uma regra que filho de homem de Deus é um homem de Deus. E há pessoas que cresceram em um ambiente hostil, completamente depravado, deplorável, até dentro de casa de prostituições, quando criança ainda, e hoje são homens de Deus. Então, Deus é que faz essa escolha vocacional. E a sociedade precisa de todas as profissões. Então, o próprio texto da revista vai dizer o seguinte: biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Problema? Nenhum. Não há problema. A gente não pode desprezar o ministério de todo filho de pastor. Eu conheço pastores que são filhos de pastores e eles atingiram uma moral e um caráter e uma liderança muito maior do que o seu pai. E se nós fôssemos categorizá-los como se fosse o chamado do pai e não o dele, iríamos matá-lo lá no início. Sim. E hoje são ótimos pastores, até pastores presidentes. São pessoas com um coração na obra, pessoas que amam, são simples, administram bem, têm um bom caráter, têm uma boa índole. Só que existem exceções. Existem filhos de pastores que eles foram colocados no ministério não por vontade divina e nem pela vontade da igreja, do povo. Eles foram empurrados goela abaixo. Vocês vão aceitar, e deu. E aí de você se ele disser que não aceita. Vai ser e acabou. Só que essas coisas forçadas não geram fruto. Não gera fruto. Por quê? Porque não há problema em um filho de pastor ser pastor, mas ele tem que ter a vocação para isso, né? Se nós fôssemos pegar a questão do nepotismo e querer trazer para os dias atuais, nós teríamos que olhar a questão de Deus chamar Moisés para ser um legislador e Arão para ser o sumo sacerdote, e os dois eram irmãos. E o povo e algumas pessoas começaram a criticar isso. Porque, claro, o sumo sacerdote representava a religião nacional. Era o posto mais elevado depois do posto de legislador, que era Moisés, o líder supremo, não é? Só que foi Deus que colocou Arão sendo irmão de Moisés. Então Deus pode escolher seu irmão, seu filho, o seu pai, seu amigo, pode escolher. Só que a vara que Arão havia representatividade lá na Arca da Aliança, no dia seguinte ela floresceu. Porque a vara que florescesse seria provado que era um sacerdócio que Deus havia escolhido. Então, se a vara florescer, meu irmão, você está com Deus. Ou seja, se houver fruto, se as pessoas não têm nada que dizer de você, sendo você um filho de pastor, você paga seus impostos, você paga suas contas em dia, você é fiel para sua esposa, você estuda a palavra para ter conteúdo, você é uma pessoa amorosa, carismática, fala a verdade, aconselha, e você é de fato um pastor, ninguém tem o direito de menosprezá-lo porque seu pai é pastor e o seu ministério é humano. Não tem como dizer isso. Deus pode chamar também, não é? Mas existe a questão, a vara deve florescer, ou seja, tem que autenticar